Vamos para mais um episódio do podcast Imobiliário é com elas. Hoje nós estamos aqui para mais um podcast. Vamos falar de um tema bem importante, que é o empoderamento feminino no mundo dos negócios. Nós estamos aqui com uma convidada especial, A proprietária da Red Balloon, Ana Flávia Marquesi. Ana, conta pra gente, você é de Indaiatuba? Conta um pouquinho da sua história. Sim, vamos lá. Então, primeiro, obrigada aí pelo convite, meninas. Eu acho muito importante que a gente fale realmente sobre o nosso poder aí, né? Sobre a nossa liderança também no ramo dos negócios. Então, vamos lá. Eu não era de Indaiatuba. Hoje eu costumo dizer que eu sou, né? Porque eu já estou há 11 anos aqui. Então, em 2014, a gente veio, eu e meu marido, viemos para cá para a gente abrir a Red Balloon. Ela surgiu na nossa vida, assim, não foi no acaso, mas assim, foi um convite que a gente teve de abrir os olhos para outros Outro segmento. segmentos. O meu Legal. segmento era da saúde, eu sou farmacêutica, formei farmacêutica, trabalhei 12 anos na área, mas eu sou farmacêutica, mas já estava saturada. E aí convidaram para uma reunião que tinha de abertura. Então a ideia do Red Balloon surgiu antes de você vir para cá. Surgiu antes. Então são desafios aí, né? Como empreendedora, que você... Um ramo novo, uma cidade nova. Como foi tudo isso? Tudo novo. Conta pra gente. Eu vou falar que foi uma decisão muito assim, larga tudo e faz novo. Começa do zero. Começa do zero. Sem medo. Era recém-casada, fazia 3 meses que eu estava casada, e aí foi quando essa ventilada chegou. Opa! Ou tudo dá certo ou dá muito errado, né? Porque Foi exatamente isso. Aí o Diego, né, meu marido, ele é bem arrojado, ele falou, não, vamos lá para Indaiatuba, vamos conhecer, porque a praça que existia na ocasião era uma em Santos e era a de Indaiatuba. eles direcionam, ó, você tem essa opção. Porque assim, como todo business, né, e em expansão, eles falam, as praças em expansão, neste momento, são essas, né? E aí, como a gente morava no ABC, quando a gente se casou, a gente morava em São Bernardo do Campo, ele falava, vamos para Santos, então não tem necessidade de tanta mudança. De repente, a gente ainda mora em São Bernardo, só desce a serra e vai. Mas, quando a gente pensou em Santos, eles falaram, não, olha, tá em negociação a praça que tem em Indaiatuba. Aí eu digo, vamos para Indaiatuba, vamos conhecer Indaiatuba. E aí eu falei, beleza, né? Vocês não conheciam ninguém. Vocês não tinham ninguém aqui, família, amigos, ninguém. Não conhecia ninguém. É assim mesmo. A única coisa que eu sabia de Indaiatuba era que era uma cidade muito próspera. Porque na área farmacêutica eu já tinha trabalhado aqui no interior, numa empresa farmacêutica. E existiam muitas pessoas de Campinas, né, da região metropolitana, e falava-se muito de Indaiatuba, que era uma cidade muito próspera, que ia crescer, que as pessoas iam ver e ouvir falar muito de Indaiatuba. Era a única coisa que eu sabia, gente, de Indaiatuba. Eu falei, vamos lá, mas sim, não sabia. E todo mundo que vem para Indaiatuba é engraçado, porque essa questão de ser próspera é uma coisa muito forte. Sim. Então todo mundo que vem fala, Indaiatuba é muito próspera. E é mesmo, né? É mesmo. E aí, quando a gente chegou aqui, foi através de uma imobiliária que hoje, né, nem existe mais na cidade, mas que um rapaz fez todo o acolhimento, assim como vocês fazem aqui, né? E ele se prestou a falar sobre a cidade. Eu acho isso muito legal. Né? Eu acho que a base que vocês estão falando. Eu acho que a base de um corretor de imóvel, ainda mais de uma cidade que vem muita gente de fora, a gente sempre fala, a gente não vende o imóvel, a gente apresenta a cidade, que ela por si só se vende, né? Então a gente faz essa apresentação, faz esse encantamento com a cidade, e aí o imóvel é uma consequência. Então, e aí ele mostrou, aí falou do plano diretor da cidade, aí a gente já ficou super interessado, mas ama ele, que eu ainda tava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu acabei de casar, meu apartamento tá tão lindo, do jeito que eu queria e tal. Mas ele falou, não, a gente vai abrir mão. Eu não decido isso sozinha. Aí eu, ai meu Deus, tá bom, vamos embora. A família apoiou, os nossos pais, mesmo que não estaríamos mais próximos, né, deles ali, porque todo mundo da região, da BC, de Piranga e tal, sim. Mas todo mundo apoiou, vai lá, vamos começar uma vida nova lá, vocês têm chance, né? Enfim. E aí a gente
com o apoio de todo mundo também ficou mais fácil. E, né, também conhecendo o que seria empreender nas cidades, né? Sim. Os projetos de crescimento da prefeitura, que a gente já teve acesso a isso. E a gente falou, vamos embora. E aí nós viemos e assim, foi uma coisa assim, rápida, assim, vendemos apartamento lá, foi muito rápido. Então, sabe quando parece que as coisas... As coisas Flui, fluem, né? né? É pra ser, né? Nós achamos rápido, rápido. É pra onde ser. o Red Balloon, a gente E é hoje é do achou mesmo que lugar. É sempre, foi sempre no mesmo lugar, o Red Balloon? sempre. No centro. Há 10 anos a gente tá no mesmo lugar. Legal. E aí, quando eu olhei aquele imóvel, eu olhei e falei, é aqui. O Diego falou, nossa, eu tô arrepiada, é aqui mesmo. E aí, a gente já, no mesmo dia, gente, era um sábado, nem era horário mais de corretagem, inclusive. A gente ligou no número que estava lá, o rapaz falou, não, eu vou ir. Porque o meu marido falou, a gente não é daqui, a gente só dá uma volta na cidade, você consegue vir? Porque pra gente vir novamente, a gente trabalha. E aí, Quero otimizar, né? A gente não era empregador, a gente era empregado. Então, a gente teria que faltar, aquela situação, né? Não, e essa coisa da corretagem, a gente sempre tem que estar à disposição, Sim. né? Porque às vezes é no final de semana que as pessoas Vem. podem É. vir junto com o Feriado. marido, feriado. Domingo. É o que a gente trabalha, não, né? Não tem esse Tem muito muito horário. horário. Então, é isso mesmo, a gente sempre à disposição. Sim. E aí a gente teve acesso, aí o rapaz já mostrou tudo pra gente, a gente ficou super interessado, já fizemos proposta, foi uma coisa, foi tudo assim, ó, rápido. E aí, claro, né, até pela franqueadora a gente já tinha também indicações de escritório de engenharia, arquitetura, que já tá Eles direcionam, né? e aí, até para nossa segurança, porque tudo bem, a gente Sim. estava empolgado com a cidade, mas a gente não conhecia. Assim, daqui, escritórios daqui, os arquitetos, a gente precisaria ter esse tempo que hoje eu Claro. tenho para saber, o arquiteto tal, né? Para hoje, por exemplo, a gente vai com uma segunda obra da Red Balloon, vamos. Eu já tenho pessoas aqui que eu conheço, mas quando eu vim, não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Então, aí foi tudo rápido. Conseguimos, né, a engenharia, o pessoal da engenharia, o pessoal da arquitetura, especializado para a área escolar mesmo. E aí foi engrenando e nós estamos há 10 anos. Quantos anos vocês estão? Há 10 anos? Esse ano é aniversário, né? Estamos comemorando Legal. esse ano. Uma Parabéns, e é um sucesso, viu, gente? É. Para quem não conhece, o Red Balloon é uma franquia de escola de inglês. Nossas filhas, nossos filhos estudam na Eu tenho escola, até uma né? historinha que eu acho que eu nunca contei pra Ana, mas preciso, se não contei, eu já preciso reforçar aqui. Vim de São Paulo também. Minha filha já fazia Red Balloon em São Paulo. Quando a gente veio, a primeira coisa... Então, isso é interessante, porque quando a gente vem de São Paulo, a gente vem procurando algumas referências. E quando a gente tem filho, é referência à escola, é o inglês. Uma das decisões, tem o Red Balloon, porque ele já gostava muito do método, a gente já tinha se adaptado. Aí, quando a gente chegou aqui, uma coisa que já nos agradou. O Red Balloon daqui, gente, é mais barato do que de São Paulo. Isso é E bom. a qualidade me a minha, surpreendeu, porque eu achei que eu vou te falar que eu achei melhor do que de lá. Porque assim, sim, os professores têm todo o mesmo treinamento, mas o acolhimento de vocês foi muito diferenciado. Aí eu lembro que na época eu falava pro meu marido, eu nem acredito, a gente tá pagando menos e olha. E aí até tinha uma professora na época que tinha vindo de São Paulo, que era da mesma unidade da minha filha, tudo coincidência. A Ju. A Ju, fofa. E aí era tudo muito perfeito, assim, né? Foi tudo muito perfeito, esse casamento da Red Balloon em Dayatuba, custo, benefício. Eu lembro que vocês sempre estão sendo premiados aí pelo ser, acho que uma das referências da Red Balloon, né? Não sei como chama essa... Porque existem algumas premiações de qualidade pedagógica, quando você atende a todos os requisitos, porque nós somos auditados, né, frequentemente. Todo ano a gente tem auditorias pedagógicas, operacionais, e quando eles quiserem, eles podem vir visitar a gente, porque isso é contratual e tá certo. Eles têm que, Sim, né, manter a qualidade, né? E aí, quando eles vêm fazer as visitas, existe, questionários e observações que a pessoa da franqueadora, né, intitulada, faz as observações de aula, traz os feedbacks para os professores de coisas que, olha, eu faria assim para melhorar, para ainda ser melhor. Mas existe uma pontuação e uma somatória e um percentual a ser
para chegar para você estar numa zona de excelência, que é de 90 a 100. E a gente sempre tá ali, ou 100, 98. Então a gente legal. fica feliz. E, nossa, isso foi uma coisa que para mim, assim, foi bem impactante, porque eu vi a diferença dentro da mesma unidade, a mesma metodologia, uma coisa que a gente já amava e aqui ainda deu um plus. Então, eu queria te dar parabéns. Eu acho que são as habilidades aí, né, como empreendedora, né? Então deu super certo, né? Você, como mulher, né, decidida, veio começar uma coisa do zero, nova, né? Muitas mulheres precisam se inspirar nessas atitudes, porque muitas vezes a gente tem que começar do zero mesmo, e às vezes a gente, ai, não vou ter força para isso, né? Só vai, né? Só vai. E se comprometendo a coisa dá certa, né? Isso. E aí até foi engraçado, porque no final do ano, minha filha concluiu o curso no Red Balloon, foi fazer o intercâmbio na Austrália, que ela tanto queria. Chegou lá, né? E aí a gente tinha programado uma escola de inglês lá para ela, enfim. Aí ela foi fazer uma provinha, nem sei se te contei, eu acho que não te contei essa parte. Aí ela fez online, para ver o nível do inglês que ela ia entrar. Aí o cara falou, ai, eu quero você presencial. Ele achou que era uma fraude pelo nível do inglês. Que bom! E aí fez presencial. Aí a hora que ela fez presencial, ele falou, você não precisa fazer o curso de inglês aqui. Olha, legal. Ela até... no dia que ela foi fazer a provinha, ela estava tendo aula da última turma, do último nível deles. Ele falou, se você quiser até assistir para você ver, mas não tem necessidade nenhuma. Ela assistiu e falou, mãe, não dá. Não vou fazer, porque não faz nem sentido eu aprender coisas que eu já sei. Coitada. Eu tenho Então, queria te agradecer, porque foi excelente. Agora ela falou, mãe... Vou contar essa história lá na Não, agora eu vou contar a minha história. Ela tem a dela, eu tenho a minha. São famílias diferentes aqui, gente. Peraí. Eu e o meu marido nunca tivemos muito acesso ao inglês, só na escola, né? Escola pública, depois foi para a faculdade, né? Então, a gente sempre, quando a gente teve os filhos, eu tenho um menino de 20 anos, já a menina de 17, e a gente falou, não, a gente vai dar o melhor para eles, porque hoje a gente sempre pensa no melhor, coloca o estudo em primeiro lugar, né? Primeiro o estudo, depois a gente vai conciliando tudo, né? E com muito, né, trabalho, sacrifício, então a gente dá valor a cada coisa, né? E aí a Fabiana indicou vocês lá, coloquei a Heloísa, a minha filha, e aí a gente nunca tinha ido para fora. E o ano passado nós fomos para a Itália, tiramos a cidadania italiana e foi uma conquista para nós. Então falou, não, em primeiro lugar tem que ser a Itália, lógico, né? Porque todo mundo pensa onde? Estados Unidos, mas não, nós só fizemos o inverso. Nós fomos para a Itália. Fomos para a Itália, fizemos uma viagem maravilhosa em família, dos sonhos. E quando a gente estava voltando, meu marido depois foi para a Alemanha, porque ele tinha uma outra coisa na Alemanha, e nós voltamos, eu e meus 2 filhos. Eu não falo nada de inglês, infelizmente, mas falo italiano, isso já tá valendo, hein? Parlo italiano, hein? E aí nós voltando, a gente fez uma conexão em Londres. Chegando em Londres, nessa conexão, nós perdemos o avião o ano passado. Eu vim tudo. Aí perdemos o voo para o Brasil. E o voo só sai uma vez por dia lá, que é à noite. Chegamos lá, perdemos voo, conexão, 1000 rotas, ninguém conseguia achar, meio perdida, nunca foi e tal. Aí perdemos, vamos lá falar no check-in lá, vamos falar com o pessoal. Londres, inglês britânico, o pessoal já fala meio assim, né? Chegamos lá para conversar. Quem disse? Quem desenrolou tudo? A Elo. Minha filha do céu. A minha Santa Elo desenrolou tudo com calma. A mulher brigava e eu queria brigar com a mulher. Falar, não, vocês têm que ver algum voo pra gente, né? Não brigar, mas discutir. Eu falei, não. E ela falava, não, vocês vão dormir aqui, o voo é só amanhã. E para a gente pegar um ônibus, ir para o hotel, todo mundo falando inglês. Meu filho também fala, mas não fala tanto. A Heloísa resolveu... Não se concluiu no Red Balloon. Mas aí ela desenrolou tudo. Eu nervosa, porque me deu até um calafrio. Eu falei, gente, a gente está numa cidade que eu não falo nada. Como a gente fica despreparado quando é refém, que a gente não sabe. E aí a Heloísa, eu falei, gente... Muito valeu o investimento do Red Balloon.
porque eu nunca vi um investimento tão ótimo naquele lugar de desespero, assim, sabe? Num lugar que você não fala, não é o seu lugar. E eu falei assim, Preocupadas. não, Olha, não, não são não, do país. não. Ela fazia assim, Me entender. ela jogava assim, a mulher atendente jogava assim os voucher, tudo do ônibus, voucher do hotel, voucher não sei do que, voucher para alimentação. E eu não entendia nada. Assim, Heloísa, mãe, calma, é isso, vamos pegar assim. Aí tinha um casal que era lá do sul. E eles também não falavam, tava com a gente. Aí ele viu que a Heloísa desenrolou, eles grudaram na gente. Eles vão ser nossa salvação. Entendeu? Como é importante, eu tô passando essa importância e depois eu lembrei no Red Balloon lá, eu falei, nossa, o investimento foi assim, maravilhoso, você vê o que deu certo, né? Então, olha, é maravilhoso. Aí eu falei assim, nossa, a gente lembrou do Red Balloon lá em Londres, olha que chique. E é real, né? E é real. O que para mim o Red Balloon surpreende, por isso que eu indico, eu a minha vida inteira fiz inglês e eu não falo inglês. Então, isso é a minha frustração. E eu acho que a metodologia fez total diferença na vida dos meus filhos. Então, assim, é isso. Eu não falo e fiz. Não foi, foi a escola que eu não me adaptei, enfim, não sei. E aí, por isso que eu visto lá camisa, bebê. Foi muito legal mesmo, muito legal. São as histórias inspiradoras, né? Que para você saber que o seu negócio realmente, às vezes a gente não tem noção. A gente não tem noção. Porque a gente é como um médico, né? Fez culpa dele, né? E pra gente, é claro, a gente sabe que a gente ensina de uma maneira diferente. Por isso que eu optei pela Red Balloon. Se eu não escolher outra bandeira, talvez eu não escolhesse, gente. Porque, assim como eu tava falando antes, quando, né, a gente chegou... eu faço aquilo que eu vejo sentido, porque eu me envolvo. Se fosse você se dedica mesmo, de uma maneira rasa, eu não é a Ana, entendeu? Eu não sou assim. É isso que eu tô à frente da Ardon, que é uma coisa que eu acredito mesmo que funciona. Então, assim, vocês contando, ele falou, poxa, que legal, né? É legal. Porque a gente tá tão acostumado a fazer todos os dias, né? A gente recebe os nossos alunos com todo carinho. Sim. Mas o pessoal vai embora e voa também. Às vezes você não sabe esse feedback. Sabe? Mas a gente tem aluno que às vezes ou foi para fora, vai lá, conversa, ou como vocês, os pais vêm, contam, ou às vezes, nossa, já faz um tempo que a gente não tem contato, aí a mãe manda uma mensagem para a secretaria e fala, olha, gente, eu nunca contei para vocês, meu filho tá fazendo faculdade fora, tá se super bem, nunca teve problema de adaptação com a língua. E olha que legal, nossa, fazer tempo que a gente não fala com essa família. Então, E eu acho bem gratificante dizer. E a Júlia tá com esse inglês, é super fluente, super feliz com o inglês. Ela fala, ai, mãe, eu amo falar inglês. E ela não era a melhor aluna do Red Balloon. E mesmo assim, ela teve esse resultado excelente, né? Porque às vezes a gente fala, ai, ela tá nesse nível porque ela era uma aluna 10 do Red Balloon. Não era nada disso. Mas ela conseguiu desenvolver a ponto de viagens para o exterior, as pessoas nem sonharem que ela não... Já acharam que ela era inglês, enfim. Então, assim... Para as mães que não têm aluno nota 10 igual os meus, que não são, confia que dá certo. Eu acho que assim, como é bom você, assim, ter a liberdade de você poder ir e vir, né? Porque poderia ser uma barreira, né? Você não saber falar em... É uma barreira, na verdade. Para mim também. Para mim também. Para mim também. Eu fiquei desesperada. De você falar uma outra língua, ainda mais o inglês, que é universal, né? E, então, assim, é uma liberdade, te traz uma tranquilidade pra mãe, calma, tipo assim. Isso. Falar, mãe, tá tranquilo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? O meu trajeto não era Londres, mas agora nós vamos tomar café da manhã e vamos conhecer lá o Big Ben. Vamos conhecer o Big Ben. Pelo menos uma foto. Aqui, pelo menos uma foto no Big Ben a gente vai ter. E foi super legal. E passou isso. Senão a gente vai levar para a vida inteira, né? Até para a história das duas meninas, né? Até que a gente está falando sobre empoderamento feminino. Pô, a liberdade da Júlia querer estar fora, vivenciando uma outra cultura, sabe? A gente sabe que anteriormente as nossas avós tal,
não queriam mais. Cidade, foram criados para cuidar dos filhos, Mariana. Olha que liberdade que ela tem, da língua, de vivenciar uma nova cultura, de ser dona da vida dela. De saber como isso daí, a escolhação dela. Se optar por isso, ou bem ter resolvido essa situação toda que vocês tiveram, essa aventura que vocês tiveram. Então, assim, eu acho que é o exemplo também das mães, né? Sim. Vai, né? A gente fica o coraçãozinho apertado, eu sei. E na torcida a gente fica, claro. Mas assim, eu acho que hoje em dia a gente poder incentivar, principalmente, né, as nossas filhas. Não, e preparar, né? E preparar eles para isso, porque o mundo tá aí, e eu falo para minha nora, eu falo para Giovana, que é a nossa recepcionista, as meninas novas, né? Falei, gente, a gente tem que ter o nosso espaço, a gente precisa do nosso espaço, a gente precisa que seja respeitada as nossas ideias, as nossas vontades, né? Então, aí a gente depois direciona, porque tudo fica mais fácil, porque não é fácil, então a gente está preparando nossos filhos para o mundo, né? Então, antigamente, a gente veio de uma família mais tradicional, né? Que, nossa, a faculdade era uma coisa assim, eu de 5 irmãos, só eu tenho faculdade, né? Então, assim, olha para você ver. Então, é aquela luta diária da mulher. Falou, eu não quero seguir no ramo, né, lá do comércio que eles tinham. Eu não quero isso para mim, mãe. Ele falou assim, então vai estudar, vai se adaptar. Então, fui fazendo, sabe? Porque eu não queria aquilo para mim, eu queria uma outra coisa para mim, eu queria desbravar. E eu não desbravei nem um terço do que, né, poderia, mas assim, mas hoje eu já sou uma pessoa que eu me sinto muito realizada. E a gente faz o que gosta. Eu sinto você falando aí, você faz o que você gosta, por isso que você faz bem. E eu e a Fabiana inspira, né? Inspira. A ideia do podcast desse mês, em especial, é isso. As mulheres sim são capazes, sim conseguem, fazem com excelência quando gostam. Então, isso que a gente queria te mostrar, você faz seu trabalho com excelência. E que deu certo, você se arriscou e tá dando certo. Conta um pouco Vamos arriscar mais. Você tem novidade aí, né? Você tem novidade, conta um pouquinho. Bom, a nossa CEO, né? É uma CEO, é uma mulher. É isso aí, parabéns. I love you, ela é muito visionária, é muito arrojada. Então, ela lançou para a rede, né? Já estava sendo ali maturado, só que nós franqueados ainda a gente não sabia, mas a própria franqueadora já estava maturando a ideia da Ramballoon virar uma escola bilíngue infantil. Por legal, acredito. Conhecido dele, acho que por enquanto. E aí, ela lançou para a rede esse novo produto, esse novo serviço de sermos escola de inglês para quem quer só o ensino, né, do contraturno, curso extra, e também para quem quer já colocar os seus filhos pequenininhos para o ensino bilíngue. A Red Balloon agora vai ofertar também. Esse ano, a unidade modelo já iniciou com o ensino bilíngue e o ano que vem já tem bastante unidades que optaram também não é obrigatório, mas a maior parte dos franqueados está optando também por ser bilíngue. E a nossa unidade em Indaiatuba também, a gente vai iniciar com obras, né? Então, a gente está na fase de estudo do projeto arquitetônico para a gente oferecer também o serviço da escola bilíngue infantil, até os 5 anos, né? E continuamos com o ensino de inglês, normalmente, como sempre foi. Então, para esse ano ainda? Para esse ano ainda? Não, possivelmente para o ano que vem, tá. Vai depender do andamento do projeto, porque a gente vai ter que fazer uma adequação no nosso prédio atual para receber o bilíngue e fazer uma nova obra de inglês, né? Então, acolher os nossos alunos que já são nossos alunos, o Ler, né? E os outros alunos também para o novo prédio. Então, possivelmente o Léo, as outras crianças que já estudam neste prédio novo, eles vão ficar todos orgulhosos, porque eles vão para o prédio novo. Legal, né? legal. Vai fazer um bacana. prédio. E os desafios? Fala um pouquinho dos desafios de empreender no interior. Os obstáculos, né? Desafio, obstáculos. A gente
É aquela coisa, né? A coragem, ela tem que ser maior do que o medo, porque não vou dizer que eu não tive medo, claro que eu tive medo, como eu contei, a gente levou tudo, assim, de minha casa, se tivesse que voltar para onde eu ia. Começar do zero, né? Não, Começar do foi, zero. não começou, não sei, mas assim, se desse errado, eu investi tudo, a minha vida inteira, tudo que eu tinha era aqui. Então, eu tive medo, mas eu tive mais coragem, assim, não, no fundo, você sabe o que você está empreendendo, né, a cidade que você que está te recebendo, tudo, mas esse início, ele foi difícil, porque, como também eu comentei, a gente não conhecia os prestadores aqui, não conhecia nada disso aí, tinha que começar um negócio, não conhecia nada, tinha que começar um negócio, morar na vida pessoal também, se adaptar a uma nova cidade, com ritmo diferente do que é São Paulo, ABC, né, aquela coisa toda, e você descobrir tudo ao mesmo tempo agora, né? Então foi uma coisa assim, uma adaptação em tanto, assim, nosso primeiro ano. E, claro, a gente tinha muito aquela coisa da incerteza, muitas pessoas não conheciam o que era o Red Balloon. As pessoas de São Paulo que vinham conheciam, mas, gente, a gente recebia ligação assim, eu queria saber o preço da hora para decoração. Achava que a gente fazia decoração de balões. Preço para festa infantil, achava que a gente era buffet. Então, assim, para a gente se fazer conhecido, foi, cara, eu já ia em todos os lugares, a gente ia no clube, a gente ia em todos os lugares pra gente mostrar que a gente era uma escola de inglês, que o nosso nicho era este para criança e adolescente. Vocês tinham que fazer esse network com essas conexões, com a conexão com as pessoas da cidade. Sim. Para as pessoas entenderem vocês pessoalmente, né? Fisicamente. Foi isso mesmo. Tudo que a gente também, que convidavam a gente, vamos para uma abertura de novo negócio, vamos lá. Porque a gente Fazer network. que a gente estava com um novo negócio. E eles precisam conhecer vocês, né? Ver que vocês estavam presentes ali. Legal. Acho que o bom do interior que depois que você fidelizou. depois que você abre ali o caminho, né, e se expande muito fácil. Sinto muito, porque fidelizou, porque como a maior parte das famílias se conhece, porque é interior, as famílias se conhecem, né? Então, aí, a mãe de um aluno falava, olha, vai lá, ele já tá gostando. Aí, às vezes, vinha, assim, 2, 3, 4 indicados na mesma pessoa. Tem uma mãe que, assim, foi muito interessante. Ela entrou no ano seguinte, ela começou a indicar. Então, indicou 7 pessoas. Delícia, essa mãe tem que ter Meu Deus, um belo de um benefício. Aí, agora a gente até se formou já. Mas assim, ela indicou muita gente. Então, você vê que no interior, depois que você engrenou, se fez conhecida, né? Claro, também prestou um bom trabalho, as coisas frutificaram. É verdade. A gente sente isso aqui, que a gente tem muito atendimento por indicação, mas muito. Então, aqui, a gente percebe que, assim, é dar o start. Depois a coisa flui, né? Você trabalhando direitinho, claro, a coisa flui. E sempre pensar nessa fidelização, na continuidade, porque você também conhece lá. Tá? É legal, dar uma sequência. Aí começa a complicar, né? E agora a gente vai ter um novo desafio, né? Como eu falei para vocês. Então, agora é a mesma marca, mas é um novo negócio para a gente se fazer conhecida como ensino, bilíngue. Legal. Temos desafios. Eu tô assimilando aos poucos, mas assim como foi a LED Balloon, quando a gente inaugurou a LED Balloon, eu não tenho medo. Legal. Eu lembro. É isso. Ou a gente às vezes até tem medo, mas encara bem. Encarar, porque eu encarei montar uma escola numa cidade que eu nem conhecia. Começou do zero. Uma vida. Tudo novo. Então, vamos embora. Ai, Ana, parabéns, viu? Então, olha, para você encaixar tudo isso, essa determinação sua, essa coragem, né? Fala uma frase para inspirar as mulheres a fazer o mesmo. Eu acho que essa frase sobre a coragem, você saber lidar mais com a coragem, você aceitar a sua vulnerabilidade, né? Porque ela está atrelada a medo e outros sentimentos, né? Mas você aceitar a vulnerabilidade de que, tudo bem, há um risco, né, no tudo, mas aceite a vulnerabilidade. Mas tenha coragem de que, mesmo apesar de alguns reveses, que você vai conquistar o que você quer. Se o seu objetivo é firme e forte, você alcança. E trabalhar direitinho com o que você gosta também, com propósito, faz você
ser feliz, né? E seguir em frente e fazer a vida de outras pessoas também feliz. É isso aí, gente. Estamos no final do nosso podcast. Quero muito agradecer a Ana pela presença e lembrar mais uma vez para as mulheres seguir nosso podcast, que vai estar incrível este mês, com várias empreendedoras da cidade aqui de Indaiatuba, mulheres de sucesso, mulheres que realizam, né, fazem as coisas acontecer, e vocês têm que ouvir isso. Não deixe de seguir a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.